Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para a vida cristã, que acontece com muita gente, né? Acontece com muita frequência, muita normalidade, que é o legalismo. Ou seja, regras que Deus não deu e as pessoas falam que você tem que seguir. Se você não seguir, você não é cristão de verdade. Nós falamos no outro vídeo sobre justificação pela fé. Quando você fala, você tem que ser cristão de verdade, se você fizer isso, você não é cristão de verdade. Então você está justificando a pessoa como cristã pelas obras e não pela fé. Você está dizendo que a pessoa tem que seguir regras que Deus não deu para que ela seja justificada, para que ela seja uma cristã de verdade. Para que o motivo dela ser cristã de verdade seja as obras que você está dando, né? Nós tivemos muitos exemplos disso. Por exemplo, no começo dos anos 90 teve a Nova Era, uma teoria de conspiração que dizia que a humanidade iria seguir novos ensinamentos através de gurus, através de mestres dessa nova era, um entendimento religioso, um entendimento filosófico, um entendimento astrológico de que a humanidade está caminhando para uma nova era. Então, como vários governantes falaram que seria uma nova era com o fim do comunismo, né, da União Soviética e a reunificação das Alemanhas, então eles diziam que era uma nova era e as pessoas confundiam isso com o sentido astrológico, né, de você sair da era que nós estamos para a era de Aquário, por exemplo, que seria uma era mais justa, segundo a astrologia. E aí várias marcas, até cor, eu lembro que até cor de roupa você não podia usar, várias marcas, várias coisas eram acusadas de nova era. Então as pessoas criaram regras dizendo que se você comprasse tais roupas, seguisse tal cor, tivesse tal cor de roupa, ou se você gostasse de certos estilos de música, você estaria na nova era. Então você não poderia comprar roupas, usar certas cores e nem ouvir certos estilos de música, porque senão você estaria em pecado. Isso foi um legalismo. Legalismo são duas instâncias. Uma instância do legalismo é quando você cria regras que não estão na Bíblia, como nesse caso da nova era, e dá para a pessoa seguir para ela ser cristã de verdade, para justificar a pessoa como cristã. E outra é quando você dá uma ênfase maior na lei de Deus, como se a lei tivesse o poder de salvar a pessoa, né? Você quer ser cristão de verdade, você tem que seguir isso, isso, isso. Você não é benevolente com os tropeços da pessoa, né? Todos nós cristãos somos pecadores, nós temos tropeços. Então você não aceita, você busca uma perfeição cristã que não existe. Então você dá uma ênfase na lei e condena as pessoas para o inferno através da lei, desconsiderando o perdão de Cristo para aqueles que creem em Jesus. Então você se torna legalista quando você está com vontade mais de condenar do que de salvar as pessoas. Você usa a lei de Deus para isso. A lei que é boa e justa, você está usando de maneira ruim e injusta. Você está usando para que a pessoa seja salva, para que ela seja cristã de verdade, sendo que nós somos aceitos por Deus e somos cristãos de verdade pela fé somente. Então, existem essas duas instâncias. Outro exemplo de legalismo que as pessoas criaram foi nas últimas eleições, onde as pessoas disseram que tal candidato era o candidato de Deus e se você não votasse no tal candidato, você não era cristão de verdade. Então condicionava a vida cristã, o ser cristão de verdade, ao voto nas eleições. Até hoje se faz legalismo com política, né? Se você não é de uma certa vertente política, né? Se você não é de direita ou não é de esquerda, você não é cristão de verdade. Se você for de direita ou de esquerda, você não é cristão de verdade. Então existem muitos legalismos, né? Por exemplo, não pode usar brinco, não pode fazer uma tatuagem, não pode ouvir rock, não pode ouvir heavy metal. São várias regras que as pessoas criam, ou então as pessoas são elas têm muita vontade de condenar a pessoa, condenar o outro através da lei. Então elas pregam a lei, né? Tem pregadores que falam isso, né? Daqui a 100 anos, metade das pessoas que estão aqui vão para o inferno. Ou seja, a vontade é de condenar e não de salvar. A vontade é que as pessoas sejam condenadas pelo uso da lei, ao invés de levar o evangelho da salvação e do perdão de pecados. Vocês que estão aqui, todos podem ser salvos pela graça de Deus. Se você rejeitar Jesus, você não é salvo, mas pela graça de Deus que vem até você, pela palavra de Deus, pelo batismo, pela Santa Ceia,
você é salvo. E essas são as certezas que nós temos, externa a nós. A certeza que nós temos da salvação, ela é uma certeza externa. Nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para o batismo, olhamos para a Santa Ceia e nós sabemos que nós somos recebidos por Cristo. E por causa disso, nós vamos viver uma vida de acordo com a lei de Deus. Mas nós vamos cair, nós vamos ter problemas, nós vamos ter tropeços, porque nós ainda somos pecadores, ainda não vencemos totalmente o pecado. Nós somos justificados por uma imputação. Deus que imputa em nós a nossa justiça, né? Nós somos justificados pela imputação de Deus. Deus que coloca em nós a justiça e nós somos recebidos por Deus. E nós recebemos essa justiça através dos meios da graça, a palavra e os sacramentos. Então, se você não vive uma vida 100% perfeita, fique tranquilo que Deus, Ele te ama. Nós temos que lutar contra o pecado, sempre, nós vamos lutar, porque Deus nos deu uma nova mentalidade, então nós vamos lutar sempre contra o pecado, mas nessa luta nós podemos perder algumas vezes, e Deus, Ele nos perdoa, então nós temos que recomeçar, sempre recomeçar para essa luta. É claro que aquilo que nós fazemos tem consequências, se, como foi dito no outro vídeo sobre sexo e abuso no casamento, se eu trair minha esposa, eu vou ter as consequências em relação a isso, né? Deus vai, se eu pedir perdão para Deus, Ele vai me perdoar, mas a minha esposa, ela não vai ficar comigo, eu vou perder a minha esposa por causa do pecado. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, para que nós não pequemos. Mas, se nós pecamos, nós temos um advogado diante de Deus. Então, quando a pessoa fica muito naquele afã, naquela vontade de condenar o próximo, de mandar o próximo para o inferno, ela é legalista. Ela é legalista porque ela não está fazendo uma distinção correta entre lei e evangelho. Ela está só frisando na lei, só focando na lei de Deus e não no evangelho, que é a principal mensagem de Deus para a nossa graça, para o nosso perdão. Então é isso, nós temos que tomar cuidado com o legalismo. Se as pessoas dão regras que Deus não deu, nós não somos obrigados a seguir essas regras. Se não é regra bíblica, nós não temos nenhuma regra. Ah, mas é uma cosmovisão cristã. Não. Nós seguimos a palavra de Deus e não a visão de mundo das pessoas individual, né? Nós seguimos a palavra de Deus, então nós seguimos aquilo que Deus nos diz, aquilo que Deus fala através da sua palavra. Se não está na palavra de Deus, é legalismo, a gente não precisa seguir. E se as pessoas vêm nos condenar pelos nossos tropeços, por a gente tropeçar na fé, tropeçar em pecados, então nós temos essa certeza do advogado que nós temos diante de Deus. Temos que tomar cuidado porque aquilo que nós fazemos tem consequências, mas Deus está conosco, e nada pode nos separar do amor de Deus. Então que nós possamos... depois eu vou fazer um vídeo sobre o pecado venial e o pecado mortal, a diferença entre pecados, aqueles pecados que nós temos o perdão e por isso nós podemos continuar seguindo em frente, que são os nossos tropeços, e os pecados mortais, aqueles que nós rejeitamos a Cristo através desse pecado, e esse sim condena, nós podemos ir para o inferno por causa desse tipo de pecado. Mas vamos deixar isso para outro vídeo. Nesse vídeo nós falamos então sobre legalismo, então você não está obrigado a seguir regras que Deus não deu e nem mesmo se sinta abandonado por Deus por causa de acusações por erros que você fez. E também lembre-se que tudo que você faz tem consequências também, ok? Deus abençoe. Agora eu faço um pedido de ajuda especial, né? Eu estou no último ano do Seminário Concórdia. Trabalhei um ano como pastor estagiário em Teresina, agora voltei ao seminário. Nós estamos procurando emprego, mas estamos em bandeira preta aqui no Rio Grande do Sul, então está sendo difícil, a gente não está conseguindo. E eu peço a sua ajuda para que nós possamos arcar com os nossos compromissos e pagar as nossas contas aqui no Sul, né, aqui no seminário. E eu preciso muito da sua ajuda para comprar meus remédios. Eu recebo uma ajuda já para comprar remédios, mas ela não é suficiente. Eu preciso de muita ajuda para cobrir com as minhas despesas aqui e comprar esses remédios. Eu agradeço a todos que doam. Deus continue abençoando muito vocês, eu agradeço muito, e se você puder me ajudar, me ajude. Eu vou deixar minha chave Pix aqui embaixo na descrição, ti.surian@gmail.com. Eu tenho espondilite anquilosante, que é uma doença que me dá dores nas juntas, às vezes eu não consigo nem levantar da cama por causa dessas dores, e tenho problema de esquizofrenia, né? Eu não sou violento, não tenha preconceito em relação a isso, eu nunca agredi ninguém,
mas eu tenho alucinações, às vezes ouço vozes, vejo coisas, né, vejo luzes, vejo coisas que não existem, e também posso ter surtos, né? Então tomando remédio eu não tenho surto, eu fico controlado em relação às alucinações também. E eles são muito caros, esses remédios, tanto para espondilite quanto para esquizofrenia. Então, se você puder me ajudar, eu agradeço. E se você não puder ajudar, não tem problema, não se sinta constrangido. Assista o vídeo, comente, faça a sua participação numa boa, por favor, não se sinta constrangido. Você não tem nenhuma obrigação comigo. E eu sei que a situação não está fácil, então muitas vezes se você pudesse ajudar, você ajudaria, mas não tem condições. Então eu peço a Deus que te abençoe também da mesma forma. E você que ajudou, tem vídeo exclusivo para que você faça jus também a sua ajuda, e eu vou te enviar por e-mail. Esse mesmo chave Pix é meu e-mail. Você entra em contato comigo por e-mail que eu te envio o vídeo exclusivo para que você possa assistir, e espero que seja edificado também. Deus abençoe a todos, uma boa semana. Amém.